Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero deixar feita, aproveitando a oportunidade, agradecer ao Senhor por estar aqui nesta manhã, com os irmãos, com a minha liderança. Agradecer aos agentes de missões também, ao presbítero Carlos, ao presbítero Samuel, às minhas coordenadoras, a irmã Lúcia e também a irmã Joianda, com todo o setor GAD. E expressar minha alegria e meu nervosismo também. E agradecer ao Senhor também por tudo quanto Ele já tem feito nesta manhã. De verdade, irmãos, eu vou sair daqui alimentada, né? Tanto a fala de Sara e a de Vitor, também os louvores que estão sendo cantados aqui pela expressão e os amigos de Deus. O Senhor Jesus continue abençoando vocês. Mas, irmãos, eu irei falar sobre a oração, o jejum, alguns pontos. Eu sei que os irmãos já estão cansados, as irmãs ainda têm almoço para fazer. Eu prometo que eu não vou me estender muito, tá bom? Por favor, irmãs, abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6. Verso 6. Verso 6 até o versículo 13. Quando orares, não seja o 6, mas quando orares, entra no teu aposento, ou quarto, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, que vê secretamente, te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de o pedirdes. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, eu quero usar a oração do Pai Nosso como uma oração de modelo, né? Um caminho para a preparação espiritual que nós devemos ter. Do secreto à missão, a preparação espiritual para ministrar às gerações futuras, as nossas crianças. Pode passar. Antes da missão, vem a preparação. Antes de ensinar crianças, antes de evangelizar, antes de ministrar, Deus deseja preparar um mensageiro. Quem é um mensageiro? Somos nós. Pai, mãe, líderes. E quando nós pensamos, irmãs, em departamento infantil, em ministério infantil, automaticamente vem na nossa mente, vem dinâmicas, vem ensino, vem brincadeiras, vem estratégias. Isso tudo é importante, é bom, é necessário. Mas existe algo maior, algo que precisa vir antes de qualquer método, que é uma vida de oração, que é o altar. As crianças, elas não precisam apenas de líderes, de pessoas que tenham todo esse método, toda essa preparação. É importante e deve ter. E eu louvo a Deus porque nós temos um departamento infantil com pessoas capacitadas para a glória de Deus. Mas é importante que as crianças vejam
que nós temos a vida queimando por Jesus. Que nós tenhamos a vida diante do altar de Deus. É a criança olhar para o tio Vitor e dizer: tio Vitor tem Jesus. Tio Vitor ama Jesus. Uma vez eu vi uma criança pequenininha, porque é diferente, né? A maneira que a criança pensa, né? De acordo com as faixas etárias. Uma criança pequenininha, ela em torno de uns 3 anos, e o irmão dela estava fazendo birra. E ela disse assim: tia, ele não ama Jesus. Ou seja, ela não estava enxergando Jesus naquela criança. E tem vezes, irmãos, que a gente olha assim, está faltando Jesus aí, não é verdade? E da mesma maneira a criança, ela precisa enxergar Jesus em nós. Ela precisa ver a liderança. Tio Vitor tem Jesus, ele tem cheiro de Jesus. Tem gente, né, irmãos, que tem tanta presença de Deus, é aquela pessoa amorosa que eu vi uma irmã falando: rapaz, a irmã fulana, ela tem o cheiro de Jesus, ela exala Jesus. Glória a Deus. E a criança, ela precisa enxergar Jesus em nós. Sabe por quê, irmãos? Eu imagino que o perigo dessa geração, ou melhor, da nossa geração de líderes, a geração de hoje, não é a falta de métodos, mas é o perigo de ensinar, de pregar, de evangelizar, sem a presença de Deus. E não existe departamento saudável, não existe ministério saudável sem uma vida devocional. Para que uma geração venha a ser transformada, é necessário que a liderança ore e jejue. E não falo só liderança, mas nós, a igreja do Senhor, precisamos entrar neste caminho de oração e jejum. E voltando para o trabalho, para o departamento infantil, ainda mais, irmãos, porque nós estaremos formando futuras gerações. E o segredo de um ministério frutífero começa no secreto. Próximo slide. O princípio do secreto. Nenhum ministério permanece saudável quando a vida com Deus é negligenciada. É perigoso quando a igreja do Senhor Jesus não ora. A intimidade com Deus é a fonte da verdadeira autoridade espiritual. Deus prepara o coração do mensageiro antes de confiar a ele uma missão. É o que Vitor falou. Há uma preparação. E não deve haver só a preparação de buscar aí as fontes, estudar a palavra, tudo. Mas antes de qualquer coisa, é necessário entrar no secreto. Aquilo que somos diante de Deus determina aquilo que seremos diante das pessoas. Irmãos, lendo aqui a oração do Pai Nosso, algo que me chama a atenção é que os discípulos, eles não disseram: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a curar, ensina-nos a liderar. Não, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eu acredito que os discípulos, eles viam que Jesus, ele tinha uma vida de oração com o Pai. Ele tinha essa intimidade com o Pai. Então, antes da missão, é necessário haver o secreto. Antes de nós subirmos aqui ao púlpito, antes da gente ministrar a palavra de Deus, antes da gente evangelizar, sair, é necessário irmos para o secreto, para o quarto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. As crianças, elas precisam nos ouvir, mas acima de tudo, elas precisam ouvir alguém que tenha uma vida de oração diante de Deus.
Sabe por quê, irmãos? Porque a oração faz a gente depender de nós mesmos e depender exclusivamente do Espírito Santo. Glória a Deus. Próximo slide. A oração, o combustível da missão. Os discípulos não pediram, ensina-nos a pregar, ensina-nos a fazer milagre. Eles pediram, ensina-nos a orar. A oração vai produzir sensibilidade espiritual, dependência de Deus, direção para ministrar e amor pelas almas. Só oração, irmãos. Porque tem vezes que a gente sai para evangelizar e tem cada alma abençoada. Né, tia Lidiane? É só o amor para chegar, né, Vitor? Às vezes esculhamba a gente. E às vezes até mesmo dentro do nosso meio. Não vai, não faz, impede quem faz. E é só na oração, irmã Joianda, que a gente vence. É só no secreto que a gente vence esses obstáculos. É só na oração que a gente encontra amor, irmãos. Porque, irmãos, não é apenas ensinar ou contar história bíblica. É plantar em corações que estão sendo formados. É por isso que a nossa preparação, a preparação espiritual da liderança, ela é indispensável. Nem tente, irmãos. Como o Vitor falou aqui, Sara falou aqui, evangelização, ministração da palavra nos cultos, fazer o ID do Senhor, a obra do Senhor, sem oração. Perceba que Jesus, mas tu quando orares entra no teu quarto, perceba que Jesus ele não fala de palco, mas ele começa falando de secreto. Porque o reino de Deus funciona de dentro para fora. Primeiro ele quer nos tratar lá no secreto. Desculpe, irmãos, mas existe muita gente que precisa ser tratada, precisa ser curada. E a gente só encontra a cura, só encontra a preparação no secreto. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está lá ministrando, quando a gente está lá evangelizando, não tem como improvisar a unção, não tem como improvisar a autoridade espiritual que Deus nos dá, sem preparação, sem antes ter ido para o secreto. A autoridade espiritual do culto vai nascer no secreto. A sensibilidade para ouvir a voz de Deus vai nascer no secreto. O discernimento e amor pelas crianças, pelas almas, vai nascer aonde? No secreto. Enquanto nós estamos ensinando uma criança, o céu está nos observando. Enquanto você está contando uma história bíblica, enquanto você está ministrando, Vitor, enquanto a gente está indo evangelizar, o céu está observando, o reino ele está avançando. Enquanto a gente está lá ministrando, o Espírito Santo pode estar curando traumas. O Espírito Santo pode estar formando futuros pastores, futuros missionários. Porque antes existia o secreto, você foi enviado. Enquanto nós estávamos ali ministrando, o céu estava nos observando e estava agindo. Você crê, meus irmãos? Você crê que enquanto nós estamos aqui nesta manhã, nos preparando, buscando conhecimento, adorando ao Senhor, o céu está nos observando, está preparando crianças. Aleluia, glória a Deus. Toda missão, obra do Senhor, tem que começar do secreto.
Antes de Jesus alimentar multidões, ele orou. Antes de escolher discípulos, ele orou. Antes de Jesus ir para a cruz, irmã Joianda, ele orou. Jesus era o Filho de Deus, quanto mais nós, irmãos. Aí, tem gente que fala, eu quero ser missionário, eu quero ir para a África, eu quero aquilo, eu quero ganhar muitas almas para Jesus, mas há um preço a ser pago. E esse preço, se você não estiver no caminho, se você não estiver no caminho da oração, do jejum, nós não iremos conseguir. E o Senhor tem falado para a sua igreja, irmãos. Nesses últimos dias eu quero falar particularmente aqui, pelo menos em Mangabeira 1, o nosso pastor Felipe tem despertado a igreja para orar, para buscar, para jejuar. E por quê, irmãos? Eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade. E eu vi, irmãos, que os irmãos faziam jejum, irmã Joianda. Eu lembro que eu chegava lá na casa da irmã Selma e do pastor Paulo, que está com o Senhor. Eu nem sabia direito o que era jejum. Aí, os meninos chegavam, maninha, a senhora não vai comer não, ela? Aí eu ficava olhando, até essa hora, tia Selma não comeu. Aí eu ia ver ela, ela estava depois de muitas horas lá no quarto. Aí eu ouvi, te entrego, Jesus, o meu jejum. Aí eu perguntei a ela, tia Selma, o que é jejum? Ela me falou, eu disse, eu quero fazer jejum também. Eu já enfrentava uma guerra lá na minha casa. Aí eu criança, eu fui influenciada. Então eu via que a igreja, irmãos, eu não estou dizendo que hoje a igreja não faz jejum, mas de verdade, irmãos, há uns anos atrás a igreja jejuava mais. E nós precisamos trazer de volta essa identidade da nossa igreja, de jejuar, de pagar o preço. Crianças que jejuavam, adolescentes, jovens que jejuavam. Então precisamos nos preparar. Ele, porém, retirava-se para lugares solitários e oraram. Jesus, o Filho de Deus, ele tinha o seu momento de intimidade com Deus. Se Jesus separava um tempo para oração, quanto mais nós, a oração não é uma opção para quem ministra, é uma necessidade. Nós não temos que escolher, hoje eu vou orar. Não, irmãos, faz parte da igreja do Senhor. A oração é o combustível da igreja. Nós só estamos de pé, a igreja do Senhor só está de pé por causa da oração. O departamento infantil só está de pé por causa da oração. Talvez você não tenha orado. Talvez você não tenha jejuado como tem que jejuar, como tem que orar. Mas existem irmãs que têm pago o preço pelo departamento infantil. Existem irmãs que têm pago o preço por você, jovem, que está trabalhando no departamento infantil. Porque a obra do Senhor só permanece de pé com a oração. Nós vemos a igreja do Senhor sendo bombardeada com tantas coisas, mas existe uma igreja orando. E é por isso que nós estamos de pé. Eu queria bem rapidamente, por causa do tempo, trabalhar aqui a oração do Pai Nosso como modelo de preparação espiritual. Então a gente leu aqui a oração do Pai Nosso, uma oração que até as crianças já sabem decorado, nós sabemos também. Na oração, Deus, ele é apresentado como nosso Pai. A oração, ela vai priorizar o quê? O reino de Deus. Ela vai abrir o nosso acesso direto com o Pai. O perdão vai se tornar parte essencial desta oração.
A oração vai nos ensinar a depender diariamente em Deus. Não é semanalmente, não é mensalmente, é diariamente. E o nosso Jesus, irmãos, ele veio como nosso mediador perfeito. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós podemos entrar na graça, na sua graça com confiança. O véu do templo já foi rasgado. Nós temos livre acesso para falar com Deus. É o encontro entre o temor e o amor. É o encontro entre a majestade do rei e o abraço de um pai amoroso e o abraço de um pai bondoso. Glória a Deus. Jesus, aqui na oração do Pai Nosso, ele estava ensinando um caminho de preparação espiritual. E todos nós devemos andar neste caminho. Jesus não ensinou apenas uma oração para ser repetida. Ele ensinou um modelo de preparação espiritual. O Pai Nosso nos ensina a adoração. Às vezes, quantas vezes a gente já ouviu o Pai Nosso? A gente já aprendeu, mas há uma profundidade tão grande, irmãos. O Pai Nosso nos ensina a adoração, submissão, dependência em Deus, perdão, proteção espiritual. Antes de nós sermos pais, mães, líderes, antes de nós sermos qualquer coisa dentro do departamento infantil, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de um pai amoroso, de um pai bondoso, que quer ser íntimo de nós. Agora o seguinte, há um perigo muito grande em fazer a obra do Senhor não estando no coração do Pai. Como assim, Isa? Sabe quando você trabalha muito na casa do Senhor, corre para lá, corre para cá, e acaba se esquecendo de orar, de ir para o secreto. Essa semana eu estou com os meus 2 filhos, pegou essa virose, e a minha preocupação maior era com o menor, com o Josué. Esses dias eu não sei nem o que é dormir. Essa noite eu não dormi direito. Aliás, a semana toda. E aí, na quinta-feira, no dia da abertura, irmãos, sabe que tem hora que a nossa mente, eu acho que as irmãs vão entender, sofre um apagão, você está esquecendo de tudo. Pronto. E aí, tinha a abertura, estava organizando com as meninas, tanta coisa. E aí, eu estava aperreada dentro de casa. E eu não sabia se eu trazia Josué ou se eu deixava ele em casa. Aí minha sogra pegou assim do meu braço e disse assim: minha filha, vá fazer a obra do Senhor. Josué está aqui, ele vai ficar bem. Aí lá vem Levi: mamãe, a senhora está precisando é orar. Aí eu enchi olhos de lá, meu filho. Então fica aí um momento. Eu creio que Deus usou ali Levi para mim. Aí eu fui para o quarto. Aí fui carregar nos pés de Jesus. Entrar para o secreto. Aí eu lembro que chegou a abertura, irmãos. Era 6 horas da noite. Tinha um material que as crianças iam entrar com a abertura. E Raquel manda mensagem para mim e disse assim: Isa, o nome Jesus, as coisas já estão tudo prontas. Eu não tinha preparado nada, irmãos, eu esqueci. Aí eu disse: eu esqueci, Kel. A Raquel: e agora? Eu disse: não. Aí eu corri para o quarto. Jesus! Deu apagão, Jesus! Mas eu entrei no secreto contigo. Me ajude, Jesus. Aí, o telefone tocou. Era Nelson.
Isa, tu não vem pegar o material não, Isa? Aí liguei para Abigail. Eu vou, irmã Isa. Vai eu e Adriel, foram, pegou. Faltava um material aqui, as meninas organizaram. Irmãos, era criança vestindo criança, roupa. E tem hora, na correria tão grande, que sempre uma irmã surta, né? Ou dá aquela agonia, rola um estresse, é normal. Mas estava uma graça de Deus tão grande lá atrás, que em vez de a gente chorar, em vez de a gente gritar, a gente começou a rir. Raquel começou a rir. Aí Camila dizia, não estou entendendo nada. Eu disse, nem eu. Tia, que roupa a gente vai usar? Peraí, meu filho, tá tudo certo. E deu certo. E estamos aqui no segundo dia para a glória de Deus. Eu sei que foi a oração, porque é o Senhor que acalma, que tira as nossas preocupações, as nossas ansiedades, inquietudes. E a gente só encontra no secreto, irmãos. Santificado seja o teu nome, isso fala de adoração. Quem ministra, quem vai evangelizar, quem vai pregar, não precisa, não é para se preocupar em aparecer. Porque o nosso desejo é que o nome de Jesus se faça ser conhecido pelas crianças. Aleluia, glória a Deus. O ministério infantil é sobre fazer o nome de Jesus ser glorificado e exaltado. Venha o teu reino. Isso é missão. Toda vez que a gente evangeliza, amigos de Deus, expressão. Toda vez que a gente prega, Sara. Toda vez que a gente ensina uma criança, professores, o reino de Deus está avançando. Quando a criança aceita Jesus, o reino avança. Quando a criança aceita Jesus, vai para casa, começa a falar de Jesus para os pais, e uma família inteira aceita Jesus, o reino está avançando. Seja feita a tua vontade. E aqui vai entrar rendição. Nem sempre vamos fazer a obra do Senhor bem, irmãos. Tem irmãs aqui que vieram se arrastando. Tem irmãs aqui que vieram cansados ou cansadas, não só fisicamente, mas emocionalmente, por alguma luta, algum problema, mentalmente. Mas, quando a gente entra no secreto, a gente aprende a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós já pedimos de ti. Senhor, está assim, Senhor, lá naquele lugar, mas eu estou aqui. Porque antes você entrou no secreto, você entendeu que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem ministra para as crianças precisa ter pão fresco do céu. Tantas ideologias, tantas coisas querendo destruir a mente das crianças. E nós que ministramos, que evangelizamos, que trabalhamos com crianças, precisamos nos preparar, entrar no secreto, para que nós tenhamos o pão quentinho do céu todos os dias. É depender de Deus diariamente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós esperamos chegar congressos, nós esperamos chegar festividades, eventos, para que nós possamos fazer campanhas de oração, quando muitas vezes o Senhor diz, entra no teu quarto, ora ao teu pai, vai lá. Aleluia. E por fim Jesus vai dizer, livrai-nos do mal. Porque quem trabalha com gerações futuras, não só futura, mas a geração de hoje, quem trabalha com criança, irmãos, enfrenta também guerras espirituais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. O inimigo, irmãos, como o Vitor falou aqui, ele odeia a criança cheia do Espírito Santo. Irmãos, uma criança incendiada por Jesus, irmãos,
ela ganha uma família inteira. Eu me lembro quando eu tinha acabado de completar 13 anos de idade. Enfrentava uma luta terrível dentro do meu lar. Meu pai era alcoólatra, enfim, alguns sabem do meu testemunho. E eu me lembro que eu estava enfrentando uma guerra terrível com meu pai. Até com pensamento de morte. Eu não tive uma base familiar. Tudo que eu sei sobre Jesus, tudo que eu aprendi dos 9 anos, a partir dos 9 anos, foi com a irmã Selma e o pastor Paulo, que me adotaram como filha em oração. Muitas vezes o meu pai, não é porque não tinha, o meu pai ele não queria me dar vestimentas, até para vir para a casa do Senhor. Irmã Selma, ela tem 5 filhos. 3 rapazes e 2 meninas, a Rebeca e a Camila. E quando ela ia comprar roupa para as meninas, ela lembrava de mim. Quantas vezes a irmã Ivonete pagava o meu fardamento para que eu pudesse participar. E eu só estou aqui de pé porque essas irmãs oraram por mim. Porque quantas vezes eu quis desistir. E eu me lembro que eu entrei dentro do meu quarto. Eu tinha ouvido a pregação de um pastor aqui. E o pastor dizia: Jesus é teu amigo. Chama ele para conversar. E eu lembro que era em um sábado. Eu cheguei em casa, meu pai estava bebendo lá no terraço com os amigos. Eu lembro que eu entrei, eram as 10 horas da manhã, mais ou menos esse horário. Eu peguei a cadeira lá na cozinha, peguei 2 cadeiras e levei lá para o meu quarto. E eu disse: Jesus, essa daqui é a minha cadeira e essa daqui é a sua. Coloquei uma em frente à outra. E eu disse: Jesus, eu ouvi o pastor dizer que o Senhor era o nosso amigo. E que o Senhor escuta as nossas orações. Eu não tenho muito amigo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é meu amigo. Comecei a contar a minha história para Jesus. E eu disse: Jesus, eu não tenho um carinho, um amor de um pai. Mas eu aprendi que o Senhor é pai, é amigo. E eu disse: Jesus, eu posso deitar a minha cabeça no teu colo. E eu lembro que a cadeira que era destinada para Jesus, eu deitei a minha cabeça ali de joelhos. E eu senti, irmãos, uma mão acariciar os meus cabelos. Eu senti as mãos de Jesus me acariciando, fazendo carinho. Talvez o amor de pai, de mãe tenha lhe faltado nessa terra, mas existe um pai amoroso. Um pai que está te chamando hoje para entrar no secreto. Aleluia. E eu lembro, irmãos, que as horas passaram. Eu saí, era no final da tarde. Não sei nem que hora era. E quando eu abri a porta, Hugo, Samuel dizia: minha irmã, eu já ia arrombar o quarto. O que é que estava acontecendo aí? Que você gritava, você estava falando umas línguas aí. Irmãos, eu sei que Jesus me visitou naquela manhã, naquele dia. E Ele quer visitar a cada um de nós no secreto. Muitas vezes, irmãos, encontramos crianças traumatizadas, sofrendo violência sexual, abusos, crianças cheias de traumas. E a gente só vai vencer, só vai guerrear essas lutas através da oração e do jejum. Pode passar. Do jejum e da oração. O jejum, ele nos ajuda a vencer a nossa carne, a desenvolver dependência de Deus, a buscar a direção espiritual, sensibilizar o coração para a voz do Espírito Santo. O jejum, irmãos, ele vai quebrar a nossa carne. Ele vai nos deixar sensíveis à voz de Deus.
Uma vez a gente foi evangelizar, acho que foi no aniversário de 2 anos dos Amigos de Deus. A gente fazia um projeto aqui na comunidade do balcão. E o irmão Marcelo, ele foi o nosso caminho para levar a gente àquela comunidade. E a gente fez um trabalho ali, Lúcia, de mais ou menos 1 ano. Porque a gente queria fazer com que aquelas crianças participassem da nossa festa, que elas conhecessem Jesus. E foi feito ações missionárias, corte de cabelo, não é isso, Samuel? E a gente levava sacolinha, e a gente estava fazendo isso de 2 em 2 meses, a gente fazia ali naquela comunidade. E aí, nós pegamos 3 domingos para a gente ensaiar com ela. A gente pegava uma tenda, quem já entrou ali no balcão sabe que é as ruas, tem a rua larga somente e tem as estreitinhas. Então a gente passava ali com as crianças, pegava as crianças de um domingo de tarde, e aí a gente deixava a tenda montada por causa do sol, levava as cadeiras e ensaiava, irmã Joiana, do hino. Dava oportunidade a elas cantavam e diziam: olha, a gente vai formar um grande coral, vocês vão cantar na nossa festa, vão cantar para Jesus. Tia, eu não tenho a voz bonita não, tia. Não, mas você vai cantar. A gente conseguiu uma camisa para eles, não foi? Foi lindo, irmãos, e foi todo esse caminho, em torno de 1 ano, a gente fazendo essa preparação. Irmãos, eu não sei se Sara lembra, mas tem até uma foto, ela abraçada com uma pré-adolescente. E aí, essa pré-adolescente chorando. E depois o Senhor ministrou algo no meu coração. Eu lembro, eu estava grávida do Levi. E a gente foi fazer esse evangelismo. E aí, eu disse para o Senhor: Senhor, eu queria jejuar, Senhor, mas eu estou grávida, como é que eu faço? Aí, se eu contasse para o meu esposo, ele não pode, quê? Mas eu disse: Senhor, me segura, Senhor, até certo horário. Não contei para ninguém, a gente foi evangelizar. Porque eu queria ouvir a voz de Deus, eu sabia que o lugar ali era difícil, irmãos. A gente estava ali evangelizando e estavam os homens armados, nos observando. Então, qualquer palavra, qualquer erro da gente, sabe? E aí, o Senhor ministrou ao meu coração sobre a vida daquela criança, aquela pré-adolescente, e eu fui abraçar ela. E ela disse assim: tia, eu não aguento mais ser abusada dentro da minha casa. E eu, meu Deus. Ela fez: tia, mas não conte a ninguém não. Mas eu vi a senhora falando que se a gente contar para Jesus, Ele vai nos ajudar. A senhora não pode contar para ninguém, porque meu tio, ele pode matar algum de vocês. Imagine, irmãos, a gente ouvindo uma coisa dessa, irmãos. E eu abracei ela, orei, repreendi. Contei para o meu esposo e disse: minha filha, a gente não pode fazer nada, porque se a gente falar, a única coisa que a gente pode fazer, e a gente sabe que age, é orar. E a gente fez outro evangelismo naquele lugar. Escute. Aleluia. Eu encontrei aquela menina, ela já estava maior. E ela disse assim, eu disse: filha, você lembra de mim? Ela fez: lembra, ela é bem tímida. Eu disse: como é que tá? Tia, ele agora não mexe mais comigo. Depois que eu contei para a senhora, eu acho que a senhora orou, depois mais ou menos uns 6 meses, mataram meu tio. E eu estou bem. Amém, irmãos? Você crê que a oração foi lá? Você crê que a oração foi lá? Um dia desse, um dos meninos que a gente evangelizou, que cantou aqui no coral, eu encontrei ele, já estava com 21 anos, esqueci o nome dele, e ele me reconheceu. Disse assim: a senhora lembra de mim? E eu sou lá da comunidade, ali da feirinha. Eu
Cantei lá naquele coral que a senhora fez. Deixa eu dizer uma coisa. Eu guardo todas as palavras que vocês falavam. E eu estou ali na Igreja Batista. Eu estou servindo a Jesus, irmã. Agora diga, irmão, se não vale a pena. Diga se não vale a pena servir a Jesus. Entrar no secreto. Aleluia, glória a Deus. O jejum, ele vai aumentar o nosso discernimento espiritual. Ele vai nos trazer a autoridade e sensibilizar o coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Pode passar. Antes dos milagres, antes das multidões, antes da missão, houve preparação. Irmãos, sabe que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele passou 40 dias, irmãos, em jejum. Jesus. E às vezes a gente não quer passar nem 1 hora, 2 horas, que a fome bate. Não é verdade? Às vezes a gente aguenta mais do que isso, quando a gente está trabalhando para o homem. É verdade, irmãos. Mas muitas vezes para a obra do Senhor, ao nosso Jesus, que é Filho de Deus, 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Podemos reconhecer feridas através do jejum, porque a gente fica sensível à voz de Deus. Mas nós podemos também perceber a ação de Deus, o agir de Deus. Existe uma batalha espiritual e nós precisamos estar preparados. Grandes responsabilidades exigem profunda preparação espiritual. As irmãs que são de frente, Lúcia, Joianda, as nossas irmãs da coordenação, sabem que grandes são as guerras, grandes são as batalhas. Porque além de várias cabeças para dar conta, tem também a batalha da vida, a batalha secular dentro de casa, irmãos. É luta sobre luta. E eu sei que elas só vencem orando no secreto. Glória a Deus. Pode passar. Jejum como ferramenta de preparação espiritual. Já estou no final, irmãos. Eu citei aqui o exemplo de Josafá. Então Josafá teve medo e decidiu consultar o Senhor, proclamando jejum em todo Judá. Diante do desafio, Josafá não confiou em sua força. Ele não confiou em seu exército. Ele buscou a Deus em oração e jejum. Queria chamar os meninos da banda já para vir aqui. Buscou a Deus em oração e jejum. O que nós aprendemos com isso, irmãos? O jejum nos leva à dependência em Deus. O jejum nos ajuda a discernir a direção de Deus antes de agir. Tem vezes que acontece uma coisa e às vezes a gente quer agir por nossas forças, mas aí a gente já tem entrado no secreto, no jejum, aí parece que uma coisa trava a gente. Fica quieto. A gente escuta a voz de Deus, fique quieto, deixa eu agir. A oração e o jejum fortalecem o coração para enfrentar os desafios da missão. Lembrando que a batalha não é vossa, mas de Deus. Josafá, diante da crise que ele estava enfrentando, ele não foi buscar estratégias humanas, mas ele foi buscar a face do Senhor. Ele foi orar para o Senhor, ele apregou o jejum, ele juntou o povo e disse: vamos jejumar, vamos orar. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou os cantores na frente dos armados. Negócio de doido, né, irmãos? Numa guerra, os amonitas, todo mundo para destruir. Aí Josafá, a gente orou, jejuou, a ordem é: coloca na frente os cantores dos armados, a arma maior. Aí o povo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Enquanto o povo dizia: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, o céu estava agindo. Os inimigos de Josafá entre si começaram a se destruir, e o povo de Deus seguindo avante, não se embaraçando com as coisas dessa vida, porque eles haviam se preparado. Glória a
Deus. Fique de pé, por favor. Eu vou concluir porque já está bem tarde. Escute. Cadê Noemi? Aleluia, glória a Deus. Pode passar, Sandria. Antes da direção, houve oração. Antes da resposta, houve jejum. Antes do envio, houve preparação. A ordem, irmãos. Oração, jejum, imposição de mãos, missão. Pode passar, Sandrinha. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Consagração, bênção, concordância espiritual, envio para a obra de Deus. O reino de Deus, existem momentos que Deus usa atos físicos para liberar vida. Foi assim com Paulo, foi assim com os apóstolos e foi assim com Jesus. E isso nos ensina algo muito forte, que quem ministra para crianças precisa ministrar com fé. Quando nós impomos as mãos sobre as crianças, nós precisamos ministrar com fé. Você orou, você jejuou, agora o Senhor vai lhe enviar para que você venha ministrar sobre vidas. Eu quero chamar aqui a minha liderança, irmãos. Lúcia também vai falar bem rapidamente sobre o Nordeste para Cristo, mas eu queria chamar aqui Lúcia, irmã Joianda. Eu queria chamar aqui o presbítero Carlos também e o Samuel, que são a nossa liderança. Escute, nós aprendemos muito nesta manhã, glória a Deus, mas Deus está nos falando nesta manhã para que nós voltemos ao secreto. Voltemos ao lugar onde a gente chora e ninguém vê. Talvez hoje vocês estarão ministrando lá em cima. Vai ter o culto paralelo, vai chegar muitas crianças. E quem sabe está lá o próximo Samuel. Quem sabe está lá a próxima Esther. Quem sabe está lá o próximo Vitor, a próxima Isa, a próxima Sara. Quem sabe você está ministrando. Como é que você tem que estar diante de Deus? O secreto. E o Senhor está nos convidando nesta manhã para a gente fechar a porta do nosso quarto, entrar no secreto, se preparar. Porque a guerra, a batalha é grande, mas nós sabemos que o nosso general está conosco. Enquanto isso, irmãos, eu queria pedir para a nossa liderança estenderem as mãos como forma de imposição de mãos sobre nós. Sobre nós. As crianças precisam de líderes cheios do Espírito Santo. Mais do que métodos, mais do que recursos, mais do que criatividades, as crianças precisam que nós carreguemos a presença de Deus, porque Ele quer derramar sobre toda a carne, diz o Senhor, a sua presença. Entre no quarto, feche os teus olhos, deixa Ele mexer aí. O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, a tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. Ser conosco, Senhor, nesta missão. Que a tua presença venha ser conosco, Senhor. Senhor, não basta apenas recursos, mas precisamos da tua presença, Senhor. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma.
Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Pai, tua presença. em nome de Jesus, tua presença, nós elevamos as nossas mãos, estendemos as nossas mãos a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que em toda geração o Senhor levanta líderes com compromisso, Senhor. E eu agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que nos chamou, nos nomeou e nos prepara para uma missão neste tempo. Eu peço, Senhor, por estas vidas que se entregam numa missão aqui, no setor de Mangabeira, Senhor. Tu conhece cada canto dessa região, cada criança, cada pai, cada líder, Senhor. O Senhor conhece aquelas crianças que estão sendo abusadas, as crianças que estão nos seus lares, que precisam do Evangelho. Mas o Senhor tem campos a ser alcançado. A missão local, Senhor, precisa ser ativada pelo Teu poder. Trabalhar, Abra a visão. Abra a visão, Senhor, desse que se dispõe. Tudo é perda se não tem. O entretenimento tem sido um empecilho do crescimento, Senhor. Graça é o que me basta. O entretenimento tem sido ídolo de muitos, mas o Senhor é o nosso Deus e nós nos curvamos diante de Ti. Pai, abre a visão dos que estão dispersos e que o entretenimento tem roubado. Satanás não tem poder para roubar os teus, nem a visão dos que Tu tem levantado. Sem Ti, Senhor, não adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Mas eu não tenho a Ti, não tenho nada e nada eu serei sem Ti, Senhor, e só Tua presença. João 3,16. Estabeleço com a humanidade um amor sem igual. Estabeleço contigo um amor profundo. Só Tua presença. Estabeleço contigo uma nova história. Estabeleço contigo uma contação diferente. Vira a página. Vira a página. Vira a página. Onde eu for. E Ele, por Ele, limpa a visão. Eu estou gastando. Limpa a visão. Limpa a visão nesta manhã. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono todo e qualquer
Jesus. Perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano